Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon e eu sou um dos fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de vários mentores e vários alunos no país inteiro. No episódio de hoje, nós estamos com um cara que eu admiro há muito tempo, conversando com ele aqui. Ele veio lá... De qual estado você veio? Eu sou natural do Rio, né? Mas eu tô morando em Belém agora, do Belém. Pará. Veio de Belém para gravar um podcast com a gente. E eu tenho certeza que vai ser um podcast muito legal. O Vinícius é um cara que eu admiro desde 2019, cara, que eu te seguia, 2020. Muito tempo. E é um cara que eu sempre quis fazer um podcast, porque é uma das grandes referências no Brasil quando se fala de carreiras fiscais. E eu tenho certeza que hoje nós teremos um bate-papo incrível com ele. Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso Mastermind, seja muito bem-vindo ao nosso Tutoricast. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Estou muito feliz, viu, pela nossa conversa, cara. Muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Vinícius, queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, cara. Como que tudo começou, onde o concurso público entrou na sua vida. Conta pra gente. Beleza, cara. Primeiramente, muito obrigado, né, Marlon? É uma felicidade muito grande estar aqui hoje gravando esse Tutoricast. E, assim, minha história em concurso público começa desde novo, né? Com 15 anos eu já comecei a estudar para as carreiras militares. Na verdade, minha ideia inicial era fazer o ensino médio bom, que eu não precisasse pagar. Essa era a ideia. Aí, na época, eu comecei a estudar para o Colégio Naval EPICAR. Aí, no primeiro ano, né? Eu acho que isso é até importante pontuar, que acho que uma das maiores lições que eu tive na minha vida foi achar que, por eu sempre ter tido uma certa facilidade no colégio, né? No ensino fundamental, mas em escolas mais fracas, eu não precisava me esforçar tanto, né? Então, primeiro ano que eu me preparei para o Colégio Naval e para EPICAR, e eu não fui aprovado, aquilo foi o primeiro, acho que um grande marco na minha vida e o que mudou, né? Mudou minha maneira de agir, que eu vi que sem esforço eu não conseguiria nada. Aí eu lembro de ter que dar aquela notícia da reprovação, que é uma coisa frustrante, você falar para os seus pais, para todo mundo que confiou em você e que investiu em você, que você não conseguiu, né? E eu lembro que isso foi horrível, foi um dos piores dias, ter que dar a notícia que eu não tinha ido bem. E no outro ano eu vim determinado que eu ia fazer dar certo. Enfim. Passei no Colégio Naval, né? Fiquei 13 anos na Marinha, me formei como oficial. Só que chegou um momento que o aspecto financeiro já estava pesando bastante. Não só o aspecto financeiro, quanto a questão do trabalho, né? Porque você tem hora para sair, não tem hora para... Você tem hora para entrar, não tem hora para sair. Aquilo tava já pesando demais. E eu decidi começar a estudar para a carreira fiscal. Foram aproximadamente 3 anos de estudo, com alguns erros, alguns acertos, até ser aprovado na Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. Caraca, 3 anos. Foram 3 anos. E, cara, assim, me conta o seguinte, quais eram as estratégias que você utilizava nesse período? Porque você conciliava, né, com o trabalho, e isso é uma jornada de muitos alunos. Eu acredito que nós, enquanto alunos, nós temos a percepção de que para ser aprovado a gente precisa ter muito tempo para estudar, só é aprovado quem tem o dia inteiro para estudar. E eu vejo hoje, né, com uma outra ótica, eu vejo que as pessoas que passaram em grandes concursos, às vezes eram as pessoas que menos tinham tempo para estudar. Qual a sua percepção em relação a isso? Você trabalhava o dia inteiro, estudava à noite ou tinha o tempo todo para estudar? Conta aí. Então, geralmente eu trabalhava mais de 8 horas por dia, né? O que eu sempre falo, eu sempre coloco isso, é que o estudo ele tem que ser prioridade zero na sua vida. Se você quer mudar de vida, se você quer ser aprovado em algum concurso, ele deve ser prioridade. E quando eu digo ele ser prioridade, é você condicionar toda a sua rotina para o estudo, e não o contrário. E quando você consegue fazer isso, quando você está determinado a fazer isso, não tem como não dar certo. Obviamente, tem a questão das estratégias de estudo, né? O estudar muito não significa que você vai ser aprovado se você estudar totalmente da forma errada. Mas uma coisa que eu gostava muito e eu fiz durante toda a minha preparação era acordar de madrugada.
eu acordava todo dia 4h30 da manhã para estudar, porque eu não sabia que horas eu ia retornar do trabalho, então eu tinha que ter a sensação de que quando eu chegasse no trabalho, eu já tinha matado grande parte do meu estudo no dia. E chegou ao período do pós-edital que eu cheguei a acordar 3h30 da manhã para estudar. Então, assim, eu tinha na minha cabeça que não teria como eu não ser aprovado. Em algum momento seria aprovado. Mas falando especificamente em relação a essa questão do tempo, né? Eu sempre estudei em torno de 3 a 4 horas por dia. E uma coisa que eu acho importante destacar também é a constância, ela que faz o jogo virar, né? Você ser constante, você ser disciplinado, todo dia você fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias. Cara, não tem como você perder se você não desistir. Então eu acho que esse é o ponto principal, é fazer o que tem que ser feito todo dia. Cara, sensacional. Você falou uma coisa que eu acho que vai deixar marcado na vida dos alunos, né, cara? O fato de você acordar 3h30 da manhã para estudar, isso faz com que o próprio aluno passe a refletir, né? Poxa, às vezes eu tenho um dia inteiro disponível para estudar e eu não valorizo o meu tempo de estudos. Geralmente os alunos que têm mais tempo é o que menos valoriza o tempo de estudos, né? E me conta uma coisa, cara, assim, em relação à sua jornada ali dos 3 anos, quais eram as técnicas que você utilizava? Você já tinha certeza que você queria ser um auditor fiscal? Ou você... Me conta aí como é que tudo começou. Isso eu também acho importante, né? Você escolher uma área e se dedicar nessa área. Obviamente, nada impede você, depois de migrar ou você ser aprovado e passar para uma outra área que você acha mais interessante. Mas eu acho que o foco ele é importante. Os concursos hoje estão muito concorridos, então quanto mais foco você tiver numa área específica, você consegue se diferenciar e ser aprovado. Em relação especificamente à estratégia de estudo, né, eu sempre busquei mentores, né, para me ajudar, porque o meu tempo era muito escasso, então eu não tinha margem para errar, né? Não tinha margem para perder tempo. Eu queria chegar a ter um planejamento assertivo, o mais focado e o melhor orientado possível para ser aprovado em menos tempo. Então, através desse período que eu pude perceber como estudar, como traçar as melhores estratégias ali, ver o que funcionava e o que não funcionava para mim, foi a partir desse período que eu pensei em ajudar mais pessoas, né? Porque eu vi que tudo que eu estava fazendo, como eu estava construindo, o caminho que eu estava construindo até a aprovação, isso poderia ser replicado e divulgado para mais gente. Entendi. Então, você acha que o aluno ele já tem que começar focado, né? E numa carreira só. Então, quando você começou a estudar, você já sabia que você queria ser auditor fiscal? Sim. No militarismo é muito comum, né? Quando alguém faz alguma coisa, você vê alguém fazer alguma coisa e dar certo, as pessoas seguirem aquele caminho. E eu estava vendo que muitos oficiais estavam saindo para serem auditores fiscais. Aí eu falei, caramba, que carreira é essa? Por que o pessoal está saindo, que até então, eu vim de um lugar pobre no Rio, então assim, ser oficial da Marinha para mim era o ápice, né? Era o que eu conseguia enxergar onde eu estava. Já era o topo, né? Já era o topo. Só que quando eu cheguei lá, eu falei, calma aí, tem coisa além disso, tem coisa acima disso. E quando eu despertei, eu falei, não, eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para minha família, eu vou atrás disso. Foi aí que eu decidi seguir pela carreira fiscal. Caraca, e você falou aí que veio de um cenário bem pobre, né? Eu tenho uma foto sua aqui, a gente vai mostrar. A gente vai mostrar pra galera. Mas, cara, como é que era pra você, assim, lidar com a pobreza, né? Lidar com as situações difíceis, lidar com o trabalho e ainda conseguir ter uma mente boa ali pra conseguir estudar? Assim, Marlon, minha família, ela era, vamos dizer, classe média baixa, né? Mas ela sempre se esforçou pra propiciar ali vamos dizer, o básico, né? Então, eu considero que eu sou um privilegiado, apesar de qualquer coisa. E assim, eu sempre ouvi muito em casa, né, a importância do estudo. Isso aí sempre foi muito forte. Então, eu lembro que quando
eu fiz o preparatório para o Colégio Naval, né? Era sustentado esse curso, esse colégio, pelo comércio que uma tia minha tinha, junto com a minha avó. E assim, eles não sabiam se teriam dinheiro no final do mês para pagar o colégio, mas me matricularam. E como que eu podia, vamos dizer, não recompensar isso, jogar fora esse dinheiro investido e não me dedicar, né? Então eu acho que eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por tudo que minha família fez. E tudo que eu faço hoje, tudo que eu me dedico pela minha família. Isso aí. Cara, sensacional. E assim, o que te chamou a atenção, além dessas pessoas, né, que passaram na sua época lá para auditor, que era militar? Você já sabia o salário que era? Ou você foi descobrir quando você pegou o edital, assim? Porque, cara, o auditor fiscal, ele tem um dos melhores salários do Brasil, né? É isso aí, eu acho que foi o que me chamou mais atenção, né? Não tem como falar que não. Quando eu comecei a pesquisar, que eu vi que o salário era 3 vezes mais do que eu ganhava, na maioria dos fiscos pelo Brasil, aquilo brilhou o olho, eu falei, não, é isso, eu vou até o final, até eu virar auditor fiscal. Aí tem um episódio interessante, né, pra contar, que eu tava na Marinha já, tava estudando, tava próximo de ser aprovado, eu já tava sentindo que já tava trilhando o caminho. Aí tava em Manaus, né, na época eu fui transferido para Manaus, trabalhei um período lá, e veio a prova do Pará, né? O edital saiu, eu ainda estava no Rio, mas já sabia que ia para Manaus. No meio do pós-edital, teve essa mudança. Eu saí do Rio para trabalhar em outro lugar. Eu lembro que eu fui procurar uma casa para alugar, eu procurei a casa em uns 5 dias para não atrapalhar meus estudos. Então, depois a casa começou a ver que estava cheio de defeito, banheiro, a casa quase incendiou. Cara. Quando eu tava fazendo prova no Pará, mas enfim. Aí na questão do salário. O primeiro mês que eu cheguei no fisco, que eu trabalhei em torno de 20 dias, acho que foi 15 ou 20 dias, então o salário veio proporcional. E sem uma penca de produtividade, né? Mas já veio quase 5 mil a mais do que eu ganhava na Marinha. Eu falei, caraca, no primeiro mês já isso? Aí depois de 3 meses, eu já tava ganhando o triplo do que eu ganhava na Marinha. Cara, e quanto que é um salário assim, no edital de um auditor fiscal? Assim, beirando ali a faixa dos 30k. 30 mil reais. Isso pro aluno, será que é um diferencial? É o que eu costumo falar. Você pode pagar 4, 5 anos de mentoria. Um salário, você cobre todos esses anos e ainda sobra muito para você. Então, assim, ninguém é aprovado sem investir na preparação. E a área fiscal, ela demanda esse investimento como qualquer outra coisa na vida. E qual a dica que você dá para o aluno que está nos assistindo agora e que ele está na dúvida se ele recorre a um material ou se ele recorre a uma mentoria? Porque eu converso com muitos alunos, né? Eles sempre ficam assim, poxa, mas eu já tenho pouco dinheiro. E o pouco dinheiro que eu tenho que dividir entre pagar eu tenho que pensar, né? Quais investimentos que eu vou fazer. Se eu faço investimento numa mentoria ou se eu faço investimento no material. Qual a dica que você dá para esse aluno que está com essa mentalidade, com essa objeção? Então, a melhor dica que eu posso dar primeiramente hoje, na minha mentoria, por exemplo, eu forneço junto com a mentoria o material. Então, você não vai ter esse tipo de dúvida, né? E assim, o mais importante é você ter um direcionamento. Porque você pode ter o material que for do mercado, mas se você não souber por onde seguir, você não vai conseguir ser aprovado. Esse acho que é o grande ponto. Entendi. Uma coisa que eu sempre falo, né, para os alunos, existe uma jornada, e cada aluno tem uma jornada, né? Tem aluno que passa mais rápido, tem aluno que passa mais devagar. No seu caso, assim, você demorou quanto você precisou fazer quantas provas, ser reprovado em quantos concursos,
para que você tivesse o êxito de ser aprovado? Assim, eu conto, né? Desde quando eu decidi que eu vou estudaria até ser aprovado, eu fiz 3 provas, né? Eu fiz a Secretaria da Fazenda do Ceará, de Roraima e do Pará. Eu fui aprovado na 3ª. Mas antes de começar a estudar de fato, quando eu ainda flertava com a área, eu lembro de, em 2015, ter me inscrito pro ISS Niterói, que era a cidade vizinha, né, de onde eu morava lá no Rio. E eu comecei a estudar num cursinho presencial aos finais de semana, só estudava um dia na semana e fui para a prova achando que ia abalar, né? E deu Tomei ruim. pau muito. Nem consegui terminar de ler a prova. Essa foi a verdade. Então, eu considero que, para valer mesmo, foram 3 provas até a aprovação, né? Eu reprovei em 2 e fui aprovado na 3ª. Caraca, então assim, cara, para um concurso de auditor, eu considero que ou você é um gênio, ou você já vinha de um ensino fundamental e médio muito bom, né? Então, assim, você falou que seus pais sempre se incentivaram a estudar. Então, você fez um bom ensino médio, um bom ensino fundamental, já chegou com uma boa base ali na sua juventude, né? Então, o ensino fundamental eu não considero que tenha sido bom, assim. Foram em colégios medianos, né? Lá em São Gonçalo, no Rio. Mas o ensino médio eu fiz no Colégio Naval, que eu já era concursado, né? Foi o primeiro concurso que eu passei. Então, era um lugar que cobrava muito, né? E meio que te estimulava a ser autodidata. Eu acho que esse foi o principal ponto. Esse é o principal ponto que fez eu conseguir ser aprovado ali no 3º concurso, que foi o quê? Eu ter a disciplina. Eu sempre, no militarismo, você cria o hábito, né, de fazer o que tem que ser feito independente de questionamento. E eu acho que esse é o ponto. E quando eu estudava para concurso, eu tinha uma meta para bater, eu ia bater a meta. Não ficava questionando muito, não ficava indagando muito se era aquilo ou não. Eu fazia toda semana, todo dia, toda semana, e eu sabia que uma hora ia dar certo. Então você já tinha uma disciplina, um hábito ali de sentar a bundinha na cadeira e estudar ali horas e horas. Né? No militarismo você é forçado. Lá a gente tinha o que é chamado de estudo obrigatório. Então, todo dia da semana, de segunda a quinta-feira, de 7h30 às 9h, você tinha que estar sentado na sala. Aí se você ia estudar ou não, ou você ia ficar olhando para a cadeira, você podia ficar olhando, mas tinha que ficar lá. Tava ali sentado. Então, alguma coisa de bom você ia desenvolver ali naquele período. Muitas das vezes eu nem estudava, ficava conversando e tal, mas você cria o hábito, é disciplina, né? Disciplina é algo que você conquista com o tempo fazendo todo dia. Com certeza. Cara, e onde entrou a mentoria na sua vida, assim? De onde é que você tomou essa decisão, assim? Falou, cara, eu vou ajudar outras pessoas, não basta só ficar comigo, essa bênção aqui, eu tenho que passar isso para outras pessoas. Onde é que entrou a mentoria na sua vida? Então, eu acho que quando a gente é aprovado, né? Muita gente começa a te indagar, né? Naturalmente, como você fez e tal, como você passou. E eu sempre tive essa ideia, né? De ajudar as outras pessoas a conquistarem isso também. Só que, para ser sincero, eu tinha, acho que um certo receio, né, de começar enfim, a prestar esse serviço, se eu conseguiria prestar com qualidade, se eu conseguiria ajudar de fato as outras pessoas. Foi aí que entrou a Tutory nesse caminho, como instrumento para eu conseguir realmente colocar toda a minha metodologia, tudo que eu imaginava dentro de um ambiente e conseguir, de fato, ajudar outras pessoas. E, atualmente, eu estou muito feliz, muito realizado, porque tenho recebido muitos feedbacks positivos em relação à mentoria, em relação a tudo que eu tenho feito e tenho ajudado a galera. Mas você, assim, quando você passou, você já tinha convicção de que, caraca, eu posso ajudar outras pessoas, ou foi uma coisa que foi surgindo ao longo do tempo? Marlon, eu tinha, assim, eu já tinha esse pensamento, né? E eu acho que ele foi amadurecendo com o tempo, até eu, de fato, ter a minha própria mentoria e poder
poder ajudar, poder colocar aquilo ali a serviço de outras pessoas, né? Porque eu acho que o meu grande objetivo hoje é transformar vidas, é tirar o cara que às vezes está insatisfeito com a CLT, não aguenta mais aquela carga de trabalho, às vezes exaustiva, às vezes sofrendo um assédio moral ali no trabalho, e ver o concurso público como essa oportunidade de uma estabilidade, de ganhar o salário dele todo mês, um salário bom, e a área fiscal ela proporciona isso, proporciona qualidade de vida. Por exemplo, a gente estava conversando aqui em off, né? Esse mês vou com minha esposa, a gente vai para os Estados Unidos. Eram coisas que antes para mim eram bem difíceis, porque eu tinha que equilibrar um salário não só para mim, para minha esposa, mas para ajudar a minha mãe ainda, minha família. Então, a viagem para o exterior, ela sempre ficava em segundo plano, né? E agora, com o salário de auditor, eu consigo ajudar, consigo viajar, consigo ter tempo. Consegue né? ter um carro bom, morar bem. Exatamente, consigo jogar meu futevôlei durante a semana. Então, é um momento de vida que eu, assim, me sinto bem realizado. É uma qualidade de vida que ultrapassa o salário, né? Não é só a questão do salário. É a questão de você também poder ter uma qualidade de vida, né? Poder, acordar um pouquinho mais tarde, né? A depender do fisco, até trabalhar de home office, né? Quando eu conheço vários auditores que trabalham de home office. Então, tudo isso faz grande diferença, né? De, eu poder ter uma qualidade de vida, ter um salário muito bom, poder morar bem. Então, eu queria que você contasse pra gente, cara, como é que funciona a sua mentoria hoje? E o que que você entrega nela? Perfeito, Marlon. Hoje na mentoria, né, a gente... o primeiro ponto que eu destaco da mentoria é fornecer também o material. Então, o aluno, ele entra, ele, além de ter esse acompanhamento, né, individualizado, ele ainda tem acesso à assinatura premium do Estratégia Concursos. Então, isso eu já acho uma grande vantagem, que ele não se preocupa com o material nesse período. Na mentoria, além dele receber esse planejamento individualizado do que ele tem que fazer todo dia, né, de forma que ele se preocupe somente em sentar e estudar, a gente tem reuniões quinzenais ali com todos os mentorados, onde a gente consegue passar estratégias de estudo, a gente consegue fazer análise de desempenho de alunos. Então é um momento que o aluno ele se sente ali muito, muito abraçado, porque ele consegue trocar ideia com outros mentorados, ver o que o outro está fazendo que está dando certo, né? O que está dando errado. Ele tem feedbacks mensais do que ele tem estudado, as melhores matérias, piores matérias, consegue participar de rankings semanais, tanto de horas líquidas quanto de desempenho de questões. Além disso, né, tem o meu suporte pessoal pelo WhatsApp, ali de segunda a sexta-feira full. Então, eu acredito que através dessa mentoria é plenamente capaz o aluno conseguir ser aprovado. A única coisa que eu falo que eu não posso fazer pelo aluno é sentar e estudar. Então, tirando isso, a gente está desde o início até o momento dele chegar ali, fazer a prova e conseguir a aprovação. E, cara, conta pra gente, assim, como é que era a sua vida fazendo mentorias antes da Tutory e como que foi depois que a Tutory entrou, assim? Então, Marlon, acho que essa etapa de antes e depois é até covardia de falar, né? Porque antes eu não tinha meu próprio negócio, né? Trabalhava para uma outra empresa. Então, querendo ou não, eu não conseguia ter uma visão, vamos dizer, mais macro da mentoria. Não conseguia colocar tudo que eu imaginava, né, como mentor, o que eu vi que deu certo comigo. Então, depois que a tutoria entrou, foi excelente. Eu acho que eu consegui adaptar tudo que eu pensava dentro da plataforma. Isso é muito positivo, e hoje meu pensamento é só crescer, só poder alcançar e poder transformar mais vidas de mais pessoas. E, cara, qual a dica que você daria, a dica final, assim, para um aluno que está começando hoje, completamente perdido, sem saber qual concurso que ele estuda, sem saber qual material que ele usa,
sem saber se ele entra na mentoria, se não entra, muitas vezes sem condições de investir. Qual a dica que você daria para esse cara hoje? Então, em primeiro lugar, ele escolheu uma área, né? Escolher uma área, focar, ter clareza de que nada bom na vida vem fácil, né? Nada de muito bom você vai conseguir de forma fácil. Vai exigir dedicação, vai exigir... Qualquer coisa vai exigir que você esteja disposto a pagar o preço, né? Então, primeiro ponto, decidiu a área, procure um mentor. Obviamente, se você ainda não tem condição financeira de ir para a área fiscal, né, que eu vou sempre puxar a sardinha para o meu lado, procure um concurso que tenha um custo mais barato, né? Dedique-se. Não se importe tanto com quantidade de horas. Se importe, num primeiro momento, em estudar todo dia, fazer todo dia o que tem que ser feito. Que com disciplina, com constância e com uma orientação de alguém que já chegou e já trilhou o caminho, você é plenamente capaz de ser aprovado e conseguir sua estabilidade. E me conta uma coisa, qual a dica que você daria para o mentor que está começando agora do zero? E que muitas vezes não entendeu ainda como é que funciona o mercado, não acredita que consegue escalar, não acredita que exista ferramentas capazes de ajudar, que não é possível você ter uma ferramenta e conseguir escala, né? Então, qual a dica que você daria para esse mentor? Eu acho que qualquer mentor que quer crescer, ou qualquer ramo da vida que você queira se desenvolver, eu acho que você tem que estar cercado dos melhores. E nesse momento, eu acho que a Tutor ela vem se destacando nesse mercado de mentorias. Então, em primeiro lugar, eu acho que deveria vir para a Tutor, porque é uma ferramenta que vai possibilitar o mentor crescer, né? E confiar na metodologia, né? Eu acho que você tem que ter segurança de que o que você faz realmente vai impactar a vida das outras pessoas e se cercar dos melhores, se cercar de quem já fez, já conseguiu, já trilhou esse caminho. Eu acho que essa é a dica melhor que eu posso dar para os mentores. Ah, show de bola. Que podcast massa. Objetivo, direto, né? Direto ao ponto, sem mimimi, sem resenha. Cara, muito obrigado pela sua participação, estou muito feliz. Tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitos alunos, vai ajudar muitos professores, né? E eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial para você que está aqui com a gente no nosso Mastermind, né? Estou muito feliz mesmo, cara, assim, de você tá aqui com a gente. Sempre quis te conhecer pessoalmente, né? No primeiro encontro ali a gente já se conheceu. E, cara, é um prazer. Agora vamos ali, a gente tomar um café, bater um papo, fazer um network ali com a galera. E obrigado, viu, cara, pela participação mais uma vez. Deus abençoe sua jornada e vamos pra cima. Valeu, Marlon. Muito, muito feliz de estar aqui, de gravar esse podcast. Realmente, eu nunca imaginei de estar nesse momento, estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E muito, muito disso que eu tô vivendo é graças a Tutor e graças a você. Então, muito obrigado, meu amigo. É isso. Que é isso? Valeu, meu irmão. Grande abraço. Corta pra mim.